Oi, gente! Como que vocês estão? Aqui é a Miki Yui e estamos começando mais um programa da Mika. Estou muito feliz e animada para levar alegria e informação para você. E antes de apresentar o meu convidado dessa noite, que é super, mas super especial, porque eu falo dele toda segunda-feira. Então, para vocês que ficam ligadinhos aí toda segunda-feira, sabe de quem eu estou falando. Mas aproveita e já se inscreve aqui no canal da TV Barueri.live. Compartilha a live para todo mundo, já para ficar conferida aqui, ó, que vai ter muito conteúdo bom nessa noite. Já curte, já sigam eu nas redes sociais, programa da Miki Yui, Mika Yui Oficial. Lá eu posto diversas coisas, pós-bastidores também, pós-programa e tudo que acontece durante a minha semana. Então fiquem ligadinhos aí. Poxa, Mika, mas quem será que é esse convidado que você está falando? Gente, é claro que antes de finalizar 2023, eu não poderia deixar de chamar uma pessoa tão importante que foi para mim esse ano. Henrique Speck, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar aqui com você, né? Que prazer. Com as pessoas que te seguem, assistem, né? E é isso, muito feliz por tudo. Eu que agradeço, primeiramente, por você ter aceitado o meu convite de estar hoje aqui nessa noite. E assim, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser maravilhoso. Porque eu comentei em questão, toda segunda-feira eu falo, porque toda segunda-feira eu já faço a divulgação do Forjando Riquezas. Uau! Para quem não sabe, é um projeto que eu e o Henrique temos juntos e assim, é um privilégio a gente falar mais um pouquinho sobre ele e, é claro, sobre a história do Henrique. Então, para a gente começar, eu gostaria que você me explicasse quem é Henrique Speck, o que ele faz. Henrique Speck, né? Henrique Speck sempre foi muito curioso, sempre gostou de fazer coisas diferentes, tipo tomar banho na pia da cozinha. Olha! Né? Tipo colocar as galinhas para dentro de casa, né? E aí vai, né? Então foi uma infância assim bastante complicada para os meus pais, porque hiperativo, logicamente, com muita energia e sempre muito criativo, né? Sim, então sim. as coisas que eu fazia davam um bugzinho, um choquinho na cabeça, né? Mas como assim? Então a minha infância começou realmente um pouco diferente, Muito né? criativa, né? Muito criativa, né? Da grande maioria das pessoas. E deixa eu te contar um caso, né? Mika era tão criativo que na minha cidade interior, Sim. lá não tinha médicos especialistas. Então o médico atendia todo mundo na cidade, né? Aham. E naquela época se fazia um exame chamado encefalograma. Esse exame era um exame onde a gente colocava algumas detectores na cabeça e faziam ali para ver se os neurônios, né? Tava em ordem. E a mãe me levou para fazer esse exame, né? É sério? Sério? Meu Deus! E aí ela não, como se não bastasse, Mika, ela não ficou satisfeita com o exame, ela passou um tempo, ela pediu um segundo exame, né? E o médico disse assim, ó, tem crianças que não são normais, né? Precisam de um acompanhamento. E a mãe não acredita, a mãe não quer, digamos assim, aceitar a situação. E outras crianças que são normais, a mãe quer achar algum problema que não existe, né? Exatamente. E aí, Mika, depois desse exame, depois de tudo isso, ela me levou numa psicóloga, né? Porque, enfim, para descobrir o que tem essa criança que faz Tanto coisas criativo. É tão diferentes. surpreendente, né? Realmente. E aí eu me lembro, eu era muito pequeno, e eu me lembro que eu fui na psicóloga e tinha muitos brinquedos, assim, tinha uma mesa e muitos brinquedos. E aí ela começou a pedir para me colocar um determinado brinquedo num canto, outro no outro, e seguiu conversando. Porque aí depois ela começava a perguntar, onde será que está tal brinquedo? Para ver se eu tinha a lembrança do brinquedo e tudo mais. E aí conversei muito. E eu lembro que a única coisa que eu não sabia, ela me mostrou um guarda-chuva e eu dizia que era chuveiro, né? Então, enfim, tinha esse pequeno delay aí. Sim, você não conseguia identificar, né? E aí, eu andando na sala, e a porta da sala do consultório, e a minha mãe e a minha irmã ficavam do lado de fora, né? E eu com a psicóloga lá, uma sala grande. E aí a sala tinha uma veneziana, a porta tinha uma veneziana, né?
E eu passei na porta e vi que tinha alguma coisa atrás daquela porta. Aí eu espiei e vi que a minha mãe estava de joelho e a minha irmã estava de joelho. E aí eu fiz assim para a psicóloga e chamei a psicóloga e fiz assim. Quando a Ai, psicóloga abriu a porta, pegou minha mãe e minha irmã de tentando joelho. ver, gente! Aí, O que tá acontecendo lá dentro, né? Fica aquela e a curiosidade. minha mãe ficou muito envergonhada, imagina, ela espiando dentro da sala, né? Aí ela abriu a porta, a mãe levantou E você assim, dedurando sua mãe e sua irmã. e a mãe disse, não, desculpa. Ela disse, não, a senhora pode entrar aqui que já acabou a avaliação. Só faltou dizer assim, ele não tem nada, mas eu acho que agora é vocês que precisam vir para avaliação. E olha que legal, é muito engraçado, porque a infância já dá sinais realmente do que talvez nos espera no futuro, né? Até porque eu vejo que você é uma pessoa muito criativa, né? Tem diversas ideias e, assim, é muito positivo isso. Só que na época, realmente, era diferente como aconteciam as coisas, né? Porque, Mica, quando a gente é criativo e a gente faz coisas diferentes do todo, a gente atrapalha. É a história que eu sempre costumo dizer do patinho feio, né? O patinho feio, na realidade, era um cisne, mas como ele era diferente dos outros patos, ele atrapalhava. Ele servia de chacota e tudo mais. Então, sempre quando a gente tem algo diferente, mais acentuado, porque todos somos diferentes, mas às vezes tem pessoas que é acentuado um pouco essa diferença. Isso dá uma dificultada para aquelas pessoas que querem controlar o processo, porque todo mundo espera uma previsibilidade e as pessoas diferentes não entram na previsibilidade. Tá, mas o manual diz que é para fazer assim, mas ele está fazendo de outro jeito. Não Isso tá que ele está certo. fazendo não está no manual. Exatamente. Sair fora dos padrões que a sociedade coloca, né? Perfeito. E hoje isso é uma coisa que os pais estão sabendo administrar, porque existe muita divulgação e se fala muito disso e tal, mas eu nasci em 1971, Mica, então assim, era um ano muito, digamos, com pouca evolução, né, mental, com pouca evolução tecnológica, então essas coisas davam uma desafiada nas pessoas que esperavam a previsibilidade, né? E olha como o mundo muda, né? De geração em geração, porque naquela época a sua mãe achava que você tinha algum problema em questão a isso. Mas hoje, quantas crianças de 2 anos vê que fala e faz as coisas e viraliza nas redes sociais e é dada como realmente inteligente, criativa. Então imagina, naquela época, se sua mãe te gravasse e postasse nas redes sociais, você ia viralizar. Porque realmente seria uma criança fora da curva, né? Fora da curva. E olha como realmente as gerações acabam modificando ao passar do tempo. Por isso que eu falo, Mica, assim, ó, que a verdade de ontem é a mentira de hoje. E a verdade de hoje possivelmente seja mentira de amanhã. Porque aquilo que é tido como verdade, o que é a verdade e o que é a mentira? A verdade e mentira, ela é vista dentro de um padrão. Então, vou falar uma coisa bem simples assim, mas antigamente o ovo era o grande responsável pelo colesterol. Então, quando as pessoas tinham colesterol alto, a primeira coisa que os médicos faziam era cortar o ovo da alimentação. E tem um escritor muito conhecido que ele dizia o seguinte, né? Quando descobriram que o ovo não tinha nada a ver com o colesterol, ele dizia assim, ó, eu vou cobrar do meu médico todos os ovos que eu deixei de comer. Nossa, interessante, isso, né? muito, eu não sabia disso. E isso é um exemplo, assim, banal e pequeno, mas quantas coisas que eram tidas, as pessoas eram tidas como loucas, como fora da caixa, como pessoas rebeldes, pessoas que não tinham educação, e na realidade não era nada disso, era que muitas vezes a pessoa nasceu numa geração, ninguém nasce numa geração errada, mas às vezes está um pouco à frente daquilo que é o padrão, né, de comportamento. Então é isso. Eu vou te contar uma historinha muito rápida também, que eu acho que é bem interessante, tá? Mica, a minha avó tem 103 anos de idade. Uau. E a minha avó mora sozinha, a minha avó cozinha, uma menina fica com ela à noite, ela tem uma empregada durante o dia para limpar a casa e até para ficar com ela, porque a gente não gosta que ela fique sozinha, né? E logicamente que a gente acompanha, mas sempre tem alguém junto com ela. E ela faz absolutamente tudo.
E, Mica, a minha avó operou as amígdalas, Uhum. né? E tu sabe como é que operava as amígdalas no tempo dela? Sentava Não. numa cadeira, abria a boca e o médico, com um instrumento, Nossa. enfiava na boca e arrancava as amígdalas, Mica, sem anestesia. Sofria muito. Imagina a Meu dor. Deus. Só de pensar nisso a gente se Nossa. arrepia. E o Demais. médico, quando foi extrair as amígdalas da minha avó, logicamente que ela se desesperou e chutou a canela dele, né? E ele dizia assim, mas que menina mal educada tá me chutando as canelas. Gente, imagina hoje você operar as amígdalas sem anestesia, uma coisa que nem passa na cabeça de ninguém. Exatamente. E era, que até... e era o procedimento naquela época. E mesmo a minha avó tendo 103 anos, se nós pegarmos a evolução da humanidade, né? Olha só, o planeta Terra estima-se que ele tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões. Vamos contar até 4,5 bilhões? Quanto tempo nós vamos levar para contar? Meu Deus, né? muito tempo. Então, assim, ó, 100 anos nessa escala de 4,5 bilhões não é nada. E olha o quanto nós modificamos nos últimos 100 anos. Quanta coisa mudou nos últimos 100 anos. Mica, o presente das crianças de 15 anos na época da minha avó, você sabe qual era? Não. Quando fazia 15 anos? Um bolo? Ah, um bolo. Aí fica a dica aí para você que tá em casa, né? Era? Mica, era uma dentadura. Você ganhava uma dentadura, porque assim, ó, não existia o conserto da cárie, então, teoricamente, o dente ia apodrecendo. Sim. E ia extraindo alguns dentes. Gente, então, quando tinha 15 anos, aqueles que foram e aqueles que não foram a gente arranca e toca uma dentadura e está resolvido, porque nunca mais você vai ter dor de dente na vida. Então, isso não era um problema, isso era uma solução, isso era um presente. E olha como evoluiu, né? Uau, né? E você reclamando, tem que ir dentista, amiga. Desculpa, doutor Júlio. E é realmente uma evolução, porque a cada segundo tem algo de diferente, né? Vai se atualizando. Algo que nós podemos comentar aqui foi um dos primeiros entrevistados no Forjando Riquezas, que foi o Dr. Luiz, da Clínica Gianotto, e a tecnologia da estética, né? Antigamente, acho que nem se passava na cabeça realmente que a tecnologia seria tão avançada dessa maneira, né? Perfeito. E você sabe por que a tecnologia avança muito? Vamos fazer um paralelo com juros compostos, tá? Ok. Então, a gente aprendeu lá que juro composto é quando a gente guarda o ovo da galinha, choca e tem uma segunda galinha. Isso. Então, o produto da galinha serve para fazer com que tenha outros ovos que não dependam daquela galinha, né? E a tecnologia, ela cresce muito porque, assim, ó, eu construo um computador. E aí eu uso esse computador para me ajudar a construir outro computador. Então, é tecnologia que ajuda a avançar a tecnologia. Então, hoje nós criamos máquinas que nos ajudam a pensar e nos ajudam a criar outras máquinas que nos ajudam a pensar. Então, é a tecnologia ao quadrado, porque não é só aquele ser humano que criou aquele computador que tem a responsabilidade de trabalhar e de criar mais tecnologia. A máquina que ele construiu ajuda ele a trazer mais tecnologia. Então, é o juro composto. Exatamente. Né? Não é só a galinha, não é só o pensador, e sim o ovo que esse pensador chocou. Olha isso, né? Chocou mesmo. Interessante essas analogias. Interessante. E quantas fichas acabam caindo na nossa cabeça. E aí eu pergunto o seguinte, e nós? Nós estamos trabalhando com juros compostos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas pessoas que nos cercam. Por isso que quando a gente fala que nós não conseguimos construir uma grande obra somente com uma ferramenta, é porque se não tivermos o juro composto, nós não conseguimos avançar e crescer. Por isso que cada vez mais nós precisamos de mais pessoas. E se nós voltarmos a 2000 anos no tempo, Jesus, o espírito mais evoluído que teve nesse planeta, ele veio nos ensinar que mesmo ele sendo o espírito mais evoluído, ele recrutou 12 pessoas. Não é verdade? É verdade. E dessas 12 pessoas, uma roeu a corda, que foi Judas. Não foi verdade? Se demitiu. E 12 pessoas, 11 pessoas, sem rede social,
que foram assassinadas, crucificadas, perseguidas, sem televisão, sem rádio, sem nenhum meio de comunicação. Cada vez elas se transformam e ficam mais presentes na nossa vida, porque cada vez Jesus está mais presente na nossa vida, no sentido das pessoas buscarem Jesus, né? E muitas vezes, Mica, nós estamos nas redes sociais e nós temos ali 1.000, 2.000, 3.000 seguidores e nós dissemos o seguinte: uau, mas eu só tenho 3.000 seguidores. Não te preocupa, meu irmão, Jesus só tinha 11 e ele é lembrado até hoje. Então, 3.000 seguidores é um número muito maior do que 11. Siga um exemplo. E hoje, quantos seguidores Jesus não tem, né? Uau! Então, assim, é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Ai, que aula, né, gente? Que aula. E algo que o Henrique comentou no começo do programa foi sobre a sua infância. E eu gosto de falar muito sobre infância, até porque, gente, eu ainda tenho 15 anos, não sou mais criança, sou uma adolescente. Então eu já tive uma infância, já tive outros sonhos que eu consegui realizar, sonhos realmente que crianças têm. E hoje o Henrique é empresário e mentor, sua oficial profissão. Mas eu gostaria de saber que toda criança tem um sonho de uma profissão com 4, 5 anos de idade. Você já pensava que você queria ser um empresário, mentor ou não? Eu vou te dizer que na minha época, assim como hoje também, né? Os meninos querem ser jogador de futebol, Sim. né? E eu queria ser jogador de futebol. Olha. E eu comecei minha carreira como jogador de futebol. Comecei num clube chamado Esporte Clube Concórdia, na minha cidade. Um clube bem modesto, mas disputava alguns campeonatos estaduais. E eu vou te dizer, Mica, que eu sempre fui muito precoce no sentido assim, eu tinha 15 anos e eu jogava no profissional, né? Uau. E eu era muito pequeno. Ou seja, comparado com adultos, né? Sim, né? sim. Você tem 15 anos. Então, inclusive, o tamanho físico, o desenvolvimento do corpo físico também, né? É uma coisa muito diferente de jogar com um adulto, né? E eu vou te dizer que do Esporte Clube Concórdia, eu fui para o Brasil de Pelotas e eu tinha a idade de juvenil, que eu tinha de 15 para 16 anos, e eu jogava no júnior. Eu sempre joguei numa categoria acima daquela que eu jogava. Da sua idade, né? Até que fui para o Internacional, fiz teste lá e tudo mais. Até o dia, Mica, e eu era uma grande, digamos assim, uma grande esperança do futebol, era goleiro. E as pessoas apostavam muito em mim, no sentido de os treinadores dos profissionais, eles vinham pela manhã para treinar comigo, junto com alguns goleiros profissionais. Então era uma coisa diferente. Todo mundo perguntava, mas por que esse guri aí está treinando junto com os goleiros profissionais e com o treinador, né? Até o dia, Mica, que eu rompi um ligamento cruzado posterior do joelho direito. O mesmo ligamento que a Ana Moser, atleta do vôlei, rompeu, e basicamente na mesma época. Olha e naquela isso. época, Mica, o tratamento era machado e choque elétrico, né? Não tinha tecnologia que tem hoje. Meu Deus, e você passou por isso? E eu passei por uma cirurgia e eu vou te dizer que eu tenho talvez uns 80 centímetros de cicatriz na perna, onde eu fiquei 6 meses de cadeira de roda. Eu levei praticamente 1 ano para voltar a caminhar normal. E eu levei uns 2 anos para voltar à minha vida física normal. Normalmente. E aí a gente aprendeu e a gente sabe que a tecnologia avança todo dia, né? Se fosse hoje um ligamento cruzado, Mica, de 6 a 1 ano eu estaria jogando novamente profissionalmente. E naquela época, 2 anos para voltar a caminhar normal. Então, olha que interessante quanto a tecnologia faz com que o tempo se multiplique também, porque a gente já não precisa de todo aquele tempo que um dia precisou para fazer as coisas. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia multiplica o tempo, ela também atrasa, ela também nos tira tempo, no sentido de nós pensarmos assim, faz meia hora que eu acordei e já está à noite. Parece que foi ontem que o ano começou e já é Natal de novo. Exato. É o que a gente tá falando agora, né? Nesse final de ano que passou super rápido, mas na verdade não, gente. Então, olha só, as ambiguidades, Mica, geralmente têm o mesmo resultado.
uma moeda tem cara de um lado e coroa de outro, Sim. mas isso não faz com que o valor da moeda mude. O que eu estou dizendo com isso? Que o Henrique a Mica é tão organizada que leva meia hora para organizar algo na mesa dela. E o Henrique é tão desorganizado que leva meia hora para achar esse algo. Nós estamos nos opostos, né? Sim, mas sim. a meia hora não é a mesma. É a mesma. Isso. Cada um com um propósito diferente, né? Então, por isso que se fala que o caminho do meio é o caminho mais sensato. Não é nós sermos uma criança pacata, isso não é, digamos assim, pode ser que atrase um pouco o desenvolvimento, mas talvez aquele Henrique muito agitado e muito criativo também, de certa forma, fez com que o Henrique também sentisse algo e também diminuísse a intensidade de evolução no sentido de ser julgado, no sentido de ser cobrado, no sentido de procurar uma doença física para explicar aquela criatividade, aquela energia. E isso, muitas vezes, as pessoas falavam assim, mal educado, sem noção. Eu escutei muitas vezes a seguinte frase, você é vergonha da minha cara, né? O que é a vergonha da cara? Sim, porque imagina, a minha mãe me levava nos aniversários, eu com 4, 5, 6 anos. Então a gente estava conversando que os opostos são a mesma coisa, né? Então muitas vezes a criança pacata, mais apática, demora um pouquinho mais para desenvolver. E muitas vezes a criança muito criativa, né, principalmente naquela época, né, que eu nasci nos anos 70, né, também era podada e vinham os traumas que você falou, né? Sim, então, sim. A moeda tem dois lados, mas o valor é o mesmo. Então, o importante é que a gente possa ser, digamos assim, o caminho do meio nas coisas, né? E porque isso nos traz um equilíbrio em relação ao processo, né? E através dessa história eu consigo ver que realmente Deus tem um propósito na nossa vida, né? Porque imagina, se isso não acontecesse em romper o ligamento, você nunca iria parar com futebol. E eu imagino que nesse momento foi o que eu faço agora, Perfeito. né? E como que foi depois para ter essa virada de chave e você falar, não, agora eu vou seguir nesse outro processo? Perfeito. Eu lembro que uma tia emprestada, né, porque ela era esposa do meu tio, né, a tia emprestada. A tia emprestada. Ela veio da capital, Porto Alegre, né, e Porto Alegre naquela época, para onde eu morava, no Rio Grande do Sul, lá no quase fronteira com o Uruguai, era quase um alienígena o pessoal que morava em Porto Alegre, né? Porque tinha acesso a coisas que nós não tínhamos e a distância era muito maior do que hoje, porque hoje, apesar de você não estar no centro, você acompanha, você convive, você tem a informação, naquela época não. E ela chegou com um livro, e esse livro do Léo Ribeiro, que dizia assim, só você pode mudar sua vida. Uau, foi um dos primeiros best-sellers do Léo Ribeiro. E simplesmente eu li aquele livro 3 vezes no mesmo dia. Uma porque o livro era pequenininho e outra porque o livro extremamente interessante, me identifiquei muito com a minha estrutura cerebral. Eu penso muito parecido com as coisas que o Lair escreve, né? Não estou dizendo que eu penso igual o Lair, mas pelo menos com o que ele escreve, sim, eu tenho uma situação muito forte. E eu vou te confessar, Mica, que aquele livro abriu minha mente. E eu vou te confessar que ontem eu fiz um post e coloquei uma frase pensando naquele livro, onde ele explicava o que é sinergia. Sinergia é fazer mais com menos. Então, sempre quando nós temos uma sinergia maior, nós gastamos menos combustível, precisamos de menos espaço para produzir mais. E uma outra coisa, Mica, que eu vou falar aqui, que eu acredito que vai servir muito, principalmente para nós dois, né? É o seguinte, que tinha uma foto no livro onde tinham 2 cavalos passando a linha de chegada. Então estava a linha de chegada, que não é um cordão, mas tem um limite no chão, e os 2 cavalos, Mica, eles passaram tão próximos que visualmente não deu para saber qual cavalo tinha ganho, né? E aí eles tiraram uma foto e mostrou que um cavalo estava exatamente um dedo à frente do outro, ou seja, ele ganhou por 1 centímetro, né? E aí depois aparecia o pódio, o cavalo número 1 ganhou R$1 milhão, e o cavalo número 2 ganhou R$200 mil. Então, o que significa isso? Que as pessoas que faturam muito mais do que nós, não significa que essas pessoas elas são tão mais desenvolvidas, tão mais expert, tão mais à frente.
significa que esse 1 centímetro, muitas vezes, é o que falta para que a gente possa, enfim, explodir no bom sentido, né? No sentido de alcançar mais pessoas, no sentido de conseguir com que a nossa mensagem seja mais vista e tal. Então, não compare aquilo que você ganha, aquilo que você produz, com aquilo que você é, porque às vezes a diferença é um fio de cabelo. E aí, quando você compara financeiramente, você pode se sentir muito mais atrás, e isso não é uma verdade. E essa corrida de cavalo provou exatamente isso. Uau, é né? exatamente isso. É o que muitas pessoas pensam, né? Eu pensava assim. E até a gente entender isso de uma forma, como que eu posso dizer, nítida, realmente, como funciona o mundo em si, é muito complicado. E você falou de uma forma simplificada, que ninguém é melhor que ninguém, né? E tem uma frase que eu já escutei de uma pessoa, falou assim, eu te quero bem, mas nunca melhor do que eu. E é isso que hoje nós, infelizmente, vemos no mundo, né? Todo mundo quer ser melhor que a pessoa, e não é sobre isso. É sobre seguir juntos e alcançar a linha de chegada juntos, né? Eu vou fazer algumas colocações aqui, e eu não estou de forma alguma tirando mérito e de forma alguma diminuindo e nem aumentando ninguém. Mas são exemplos que precisam ser ditos, né? Mica, o que faz sucesso não é o melhor e nem o pior. O que faz sucesso é o diferente. Quando nós somos diferentes, que era o tal do patinho feio, que o patinho feio era diferente, são essas pessoas que se destacam da manada. Porque quando tu olha uma manada e todo gado é igual, nenhum te chama atenção. Você enxerga todos, mas não enxerga um. Exatamente. Mas quando tem uma manada, e lá naquela manada tem um branco e os outros todos escuros, automaticamente aquele branco se destaca na manada. E aquele branco se destaca não porque é branco, e sim porque é diferente, né? É bom que a plateia tá ajudando nós aqui. Obrigada, plateia! Obrigada! Igual a história do patinho feio. Até porque se ele não fosse diferente, a história não seria sobre ele, né? Exatamente. E pensa comigo aqui, tá? Gente, adoro essas pessoas, muitas vezes não porque pelo talento dela, pelo que elas fazem, mas pela possibilidade delas me darem exemplo e me ajudarem a seguir em frente todo dia, certo? Eu acredito que nós, os dois, conhecemos o Tiririca, né? Sim. Certo? Sim. E aí eu pergunto o seguinte, Tiririca é muito inteligente, muito bom, né? Nós sabemos que o Tiririca é um palhaço. Exato. Né? E o sucesso do Tiririca está atrelado a ele ser diferente, não dele ser bom ou ele ser ruim. O sucesso do Chaves não é porque... Gente, o Chaves é um programa mexicano, gravado no mesmo cenário, com os mesmos artistas, assim. E todos nós conhecemos o Chaves. Hoje eu tava... O que eu tava fazendo? Tava cortando o cabelo e o barbeiro conversando com outro. Hoje eu vi um episódio do Chaves assim. Disse, meu, como o Chaves faz sucesso. Exato. E até porque hoje, ele né? é diferente. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta é o seguinte. Mica, como que nós conseguimos ser diferentes? Como? Como? Como que nós conseguimos ser diferentes? Então eu vou dizer para você assim, Mica, nós conseguimos ser diferentes quando nós somos nós mesmos. Porque ninguém é igual a ninguém, certo? A nossa digital não tem nenhuma digital igual a minha no mundo, nem igual a sua. Cada uma das nossas digitais, elas são diferentes, perfeito? Exatamente. Então isso significa que quando nós somos diferentes, ou quando nós somos nós mesmos, nós conseguimos ser diferentes. Então, a maneira mais curta, mais certa, mais simples de se fazer ser visto, notado, e nós possamos alcançar aquilo que a maioria das pessoas não alcançam, é nós sermos nós mesmos. Mas, Mica, ao mesmo tempo que ser nós mesmos é o negócio mais interessante, nós sempre queremos ser igual a alguém. Exatamente. O cabelo da cantora, o olho da
da atriz, o sapato do jogador de futebol, a roupa do não sei quem. Você viu a nossa dificuldade da gente se valorizar por si só e sempre querer estar dentro de um perfil de alguém. Exatamente. Igual, aí a gente volta ao que nós comentamos no começo, né? A sociedade existe um padrão, porque todo mundo é diferente, igual você comentou aqui. E se cada um fosse a pessoa mesmo, realmente todo mundo aí estaria brilhando da maneira certa. Mas por que isso não acontece? Poucas pessoas se destacam por ser elas mesmas. Porque a sociedade, infelizmente, vive nesse padrão monótono. Então, uma novela que está fazendo sucesso e lançou um brinco novo. Ai, todas as mulheres querem. Infelizmente é assim, né? E como que faz pra gente se limitar através disso? De a gente tentar ser fora da curva? Mica, nós não nos apegarmos às opiniões das pessoas. Nós nos apegarmos aos nossos valores. E esses nossos valores, eles têm que ditar a nossa vida. E não aquilo que a sociedade ou as pessoas falam. Certo. Olha, mas o que são valores? Valores assim, ó, de educação, valores de honestidade, valores de respeito, valores de reconhecimento. Se nós tivermos esses valores e nós não estamos quebrando esses valores, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam ou falam de mim. E o que fazem. E o né? que fazem. Então, quando a gente tem isso na mente, a gente acaba se libertando. E quando a gente se liberta, a gente começa a ser a gente mesmo. E quando a gente é a gente mesmo, nós conseguimos brilhar, porque o brilho, ele está dentro de nós. E quando nós queremos ser alguém, principalmente quando não somos, a gente não usa a nossa intensidade de uma forma profunda, né? É isso aí, gente. Que bate-papo maravilhoso. Quero agradecer novamente o Henrique por estar aqui hoje, por estar conversando aqui comigo e trazer tantos conteúdos aqui para nós. E bom, gente, antes de a gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, que eu tenho muita coisa ainda para perguntar, fiquem ligadinhos aí, acompanhem o comercial, mas antes, não me esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Mica Yui Oficial, programa da Mica Yui, Forjando.riquezas. Aproveita, já segue lá para você que ainda não segue. E as suas redes sociais, Henrique, para o pessoal também já seguir. Você sabe mais da minha rede social que eu mesmo. Spec.oficial. Já decorei, não tem como. É que é parecido o nosso. Mica Yui Oficial, Spec.oficial. Né? É isso aí, gente. Então já seguem lá, confira aí o comercial, mas fiquem aí que o programa da Mica já está de volta. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos
muitos outros programas. E eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Bom, gente, foi rapidinho. Voltamos aqui normalmente com o programa da Mica. Para você que chegou agora, estou aqui ao meu lado com o Henrique Speck, empresário, mentor. Estamos falando aqui um pouquinho sobre a história dele. E é claro, gente, que através disso, muita coisa boa, muitos códigos para vocês pegarem. Então, para você que não conferiu o primeiro bloco, depois que passar esse daqui, já volta do começo para vocês conferirem tudo e ir anotando também. Gente, antes de eu dar continuidade nesse bate-papo, quero falar para vocês sobre o meu livro, Sonhos de Conexão. Para você que ainda não tem, já vai lá garantindo as minhas redes sociais, tem um destaque especial. Mica Yui Oficial, para você que ainda não segue, tem um destaque especial Sonhos e Conexões, lá você pode conferir tudinho sobre o meu livro, viu? O Henrique já tem, ele foi um dos primeiros a receber, você sabia disso? Autografado! É. Já leu? Mica, eu confesso que não, tá? Mas eu vou levar agora nas férias. Tem 2 livros sendo na minha mesa separados. Um então desses, tá bom, e então um deles tá bom. é esse, tá? Depois que você ler, você me dá um feedback. Pode deixar, vou Então dar tá sim. bom. E verdadeiro, tá? E verdadeiro, por favor. Pode ser sincero. Meu primeiro livro, né? E já tô pensando em escrever outro, mas calma, Mica, né? Calma, a gente escreve aqui e depois lança. Mas Isso aí, depois que isso você aí. ler, você me fala. Pode deixar. Mica, assim, ó, sempre quando chega perto do Natal, a gente tem o costume de entregar um presente para as pessoas, né? Sim. E eu queria muito entregar um presente hoje, e esse presente é um presente que vai servir para você, vai servir para mim, vai servir para as pessoas que estão aí em casa, né, nos assistindo, e é um presente muito profundo. É algo que eu gostaria muito que todos nós prestássemos atenção, porque é simplesmente um entendimento que vai nos trazer a capacidade de nós mudarmos muitas coisas na nossa vida. E eu vou falar muito rapidamente, de uma forma resumida, mas é algo muito profundo que eu gostaria que todo mundo captasse. Por isso. favor, por Porque favor. se eu tivesse essa informação há um tempo atrás, eu teria encurtado minha trajetória muito. Mas tudo é como tem que ser, né? Mas a gente Exatamente. pode facilitar as coisas para as pessoas, né? Já que a gente passou por esse caminho. É isso. Posso falar dele? Claro, por favor. Então tá. Mica, muitas pessoas perguntam o seguinte: qual é o caminho do sucesso? Como se obter sucesso? Como se obter êxito? E todos nós escutamos basicamente a mesma coisa. Eu quero falar a mesma coisa, mas eu quero falar essa mesma coisa de uma forma diferente, certo? Então, como que nós nos tornamos pessoas exclusivas no sentido de sermos escutados, de sermos vistos, de sermos levados como pessoas de referência? Porque se eu disser o seguinte, né? Hoje vem o Henrique Speck aqui no programa da Mica, não tem ninguém lá na calçada, né, Mica, esperando. Mas se nós dissermos assim, ó, o Elon Musk tá aí fazendo entrevista com a Mica, né? A Mica com ele. O que teria acontecido? Uau, Né? Possivelmente a prefeitura teria que interditar a rua aqui porque teria centenas de milhares de pessoas. Então, como que a gente faz o que ele fez? Qual é o segredo do sucesso? Por que ele tem uma audiência que nós não temos? Por que ele é uma pessoa referência de uma forma que nós não somos? E aí todo mundo vai dizer a mesma coisa. Claro, ele é o cara mais rico do mundo e tal, tal, tal. Sim, mas ele um dia não foi o cara mais rico do mundo. Então, o que ele fez de diferente? Qual é o caminho que ele cruzou? Estou pegando ele como referência, mas tem outras pessoas que também fizeram a mesma coisa. Mica, primeiro, quando nós estamos na caminhada, que eu vejo muito a sua caminhada, o que nós temos que fazer? Fazer, 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 fazer. E nós fizemos e, na grande maioria das vezes, não vemos resultado. O resultado no sentido de número de seguidores, o resultado no sentido financeiro, o resultado no sentido de as pessoas estarem comentando aquilo que a gente fala. Mas aí o que a gente tem que fazer? Continuar fazendo, fazendo, fazendo. Depois de um tempo, esse fazer ele tem que ser direcionado para termos um resultado. Depois que nós temos um resultado, né, nós fizemos, e aí nós começamos a gerar resultado, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos transformar em escassos.
Porque tudo que é escasso gera vontade das pessoas ter e das pessoas quererem. Né? Por que, que o ouro é tão valorizado? Um, porque é um metal nobre, mas porque ele é escasso. Por que, que o frango, uma comida tão boa, que eu adoro um franguinho frito e tal, ele é algo tão barato? Porque frango tem em todos os lugares. Exatamente. Então, essa escassez é que aumenta o valor. Então, vamos pensar comigo assim. Talvez não quando você lembra, né, de você, mas pergunte para sua mãe, né, para Liliane, aquela querida, né? E pergunta para ela o seguinte, quando ela nasceu, se ela pensou alguma vez que a água seria vendida, né? Acho que nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né? E aí, porque se a água seria vendida, aí ela vai dizer que não, possivelmente, assim como eu, nunca imaginei que nós fôssemos vender água. E nos lugares onde nós vendemos a água quase o dobro do preço do combustível, ou seja, a água está valendo mais que o combustível. E por que que a água hoje vale mais que o combustível? Porque a água fez, mostrou a sua importância através dos resultados, e aí quando mostrou a sua importância através dos resultados, ela ficou o quê? Escassa. E aí quando ela ficou escassa, o que aconteceu com o preço dela? Subiu. A água não deixou de ser água. A água não tem nenhuma fórmula dentro da água que modificou aquela água que nós tomávamos quando criança. Mas por que que quando criança a gente abria a torneira da água potável, tomava banho, lavava a calçada e tal, e hoje essa mesma água potável é vendida em 250 ml pelo preço que tem, né? Um valor agregado. Porque isso existe uma coisa chamada escassez. E essa escassez é que faz com que o preço da água acabe aumentando. Mas esse final de semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comprei gelo mineral, e o gelo mineral é exatamente o mesmo gelo que vem na água mineral, ou seja, ele pode ser tomado. Certo. Bom, se a água mineral naquela garrafinha custa R$5, uma garrafinha de água mineral, que é 250 ml, se nós fizermos a conta, um pacote de gelo de 5 quilos deveria valer quanto? 250 vezes 10. Deveria, R$5 vezes 10, deveria valer R$50. Proporcional. 250 ml de água, se transformar em 5 litros de água, valeria 10 vezes mais, ou seja, R$50. E você sabe quanto custa um pacote de gelo no supermercado? Ele não custa R$50, ele custa R$20. Tá? Então, por que a água na garrafinha é muito mais valiosa, muito mais cara do que a água através do gelo? Se o gelo, você tem que pegar a água, você trata exatamente a água igual, mas você gasta energia, porque você tem que solidificar esse gelo, você tem que manter esse gelo solidificado, diferente da água, que você produz a água e encosta ali o galão de água, as garrafinhas de água, e não precisa fazer mais nada, não é assim? Só botar na geladeira na hora de tomar, mas não precisa se preocupar que vai derreter. Então, teoricamente, o gelo tinha que ser muito mais caro do que a água na garrafinha, certo? E por que o gelo é menos da metade do preço da água da garrafinha? Porque o número de pessoas que compra gelo é muito menor do que o número de pessoas que compra água na garrafinha. Então não adianta você fazer, você ter resultados, se o público que consome isso for um público pequeno. Porque mesmo você fazendo, mesmo você tendo resultado, e mesmo você gerando escassez, o seu valor vai ser menor, porque você não tem um número grande de pessoas para acessar. Então, o grande segredo para se ficar rico é resolver o problema de alguém, mas nós temos que escolher um nicho que tenha o maior número de pessoas possível. Fazer, entregar, depois você começa a ter algum resultado, e quando você começa a ter um resultado, você tem que se tornar o quê? Escasso. Porque aí o seu preço vai sair de um valor muito pequeno para um valor muito alto. E se você não colocar escassez, por melhor que você seja, por mais que você entregue, por maior que seja essa garrafa de água, ela não vai ter valor. Então, Mica, vai chegar a hora que você vai precisar ficar escassa. E eu estou dizendo porque vocês têm que ter isso em mente, e isso não é maldade, isso não é virar a cara, ficou famosa agora não sei o quê, ficou famosa agora... Gente,
O que as pessoas pensam é um problema das pessoas. Por isso que nós temos que ter as nossas regras, os nossos padrões Nós definidos. sabemos o nosso interior, né? O nosso interior, que é ser honesto, ser digno, respeitar as pessoas, exatamente amar isso. pai e mãe. Basicamente, os 10 mandamentos, né? Se você está dentro desse processo, o que as pessoas falam é um problema das pessoas. Então, por quê? Porque você vai precisar trabalhar a escassez. E sabe por que você vai precisar trabalhar a escassez? Porque você precisa ficar próspera. E sabe por que você precisa ficar próspera? Porque quanto mais próspera você vai ficar, mais pessoas você vai atingir. Porque se o Elon Musk fosse uma pessoa disponível e tivesse em todo momento, em todos os lugares, ele não teria a absorção do conteúdo dele da forma que ele tem. É verdade. Então, Mica, você está numa fase de fazer, tendo algum resultado, mas esse resultado, a gente sabe que em 24 ele vai multiplicar muitas vezes, e logo em seguida prepare-se para trabalhar com a escassez. E essa escassez não é um pênalti, não é uma maldade, não é uma superioridade, não é uma arrogância, não é uma vaidade, não é um ego. Essa escassez ela vai ter que acontecer para que você possa atingir um número muito maior de pessoas e possa trazer palavras, resultados, exemplos, e você possa ajudar muito mais pessoas. E muitas vezes a gente só entende isso, a gente e Deus, e a gente vai ser julgado muitas vezes, mas quando nós temos Deus no coração e sabemos que é assim que funciona, automaticamente nós seguimos até que as pessoas vão olhar para nós e vamos dizer o seguinte: eu sempre fui o melhor amigo dessa menina aí. É verdade. Uau, gente. Vocês receberam esse presente de Natal? Até porque é o penúltimo programa da Mica. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu tenho que chamar o Henrique, né? Poxa, esse ano a gente passou por tantas coisas juntos, né? Momentos juntos, assim, realmente. Eu estou aprendendo muito no Forjando Riquezas. Aliás, para você que ainda não entende sobre esse projeto, quer conhecer mais, siga lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para vocês conferirem. Melhor a gente falar sobre educação financeira. Mas assim, eu estou muito grata mesmo. Muitíssimo obrigada a todos os ensinamentos, pela pessoa que você é, Henrique. E antes de eu finalizar totalmente o programa, tá bom? Eu quero fazer um jogo com você. Uau! Que você, gente... Vamos lá, que ótimo. Eu sempre faço com o pessoal. Eu falo, tem que fazer com o Henrique também. Se chama ping-pong. Vou explicar pra você, pro pessoal aí de casa que ainda não conhece. Basicamente, eu vou falar uma palavra. Tá. E você vai ter que definir essa palavra em uma palavra. Ok. Então, podemos? Podemos. Uma série. Mica, você sabe que eu sempre fui muito criativo e disruptivo. Não espera respostas. Essas respostas podem ser fora da casa, tá? Pode ser. Tá valendo, tá valendo. De vitórias. Vitória. Uma série de vitórias. Não uma série lá na televisão de filme, né? É, uma série sequência de vitórias. Vamos lá, é isso. Inovador. Uma comida. Feijão. Ok. Um hobby. Tênis. Gosto. Um momento. Deus. Um restaurante. Que mate a fome. Muito bom, muito bom. Uma pessoa. Maria, que concebeu Jesus. E pra gente finalizar, uma frase. Siga em frente. Por mais que o mundo diga que não, por mais que as pessoas duvidem de você, porque você não é o dono do mundo, mas você é filho do dono. Uau! Essas foram as respostas, assim, mais inovadoras. Muito obrigada, viu, Henrique? Te amo, tá? Te amo muito. E
assim, gente, finalizamos mais uma segunda-feira. Quero desejar para todos vocês uma semana abençoada. Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Muito obrigada ao chat aqui do YouTube. Gratidão. E Henrique, você pode deixar seus agradecimentos finais, suas redes sociais, por favor. Eu quero fazer um pedido. E o pedido que eu quero fazer é o seguinte. Olhem para essa menina, apoiem essa menina. Se você puder contribuir com algo que venha facilitar o trabalho dela, da mãe dela, da família dela, façam isso, porque essa ajuda no sentido de facilitar, não estou falando de dinheiro, estou falando também de dinheiro, mas estou falando de coisas que possam alavancar, ajudar a alavancar. Isso vai se multiplicar em tantas, mas em tantas vezes. E quando você olhar para trás, você vai ver o que era e o que é e o quanto vai ser, e o seu coração vai se encher de alegria. E o maior tesouro que existe na vida, ele não se chama dinheiro, ele se chama felicidade. Então, eu estou mais uma vez mostrando para você um caminho que você pode alcançar essa felicidade de forma muito forte, porque eu sinto isso que eu estou falando para vocês, eu sinto isso muito forte no coração, e a minha missão aqui é ajudar, e espero que eu possa cumprir essa missão que me foi dada. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Que programa maravilhoso, abençoado. Siga Henrique nas redes sociais, PEC.oficial. Se liga também no programa da Mikiui, Mikayui Oficial, forjando.riquezas, acompanhem lá. E sempre vamos estar postando novidades para vocês. E quero convidar vocês para a semana que vem, dia 18, meu último programa do ano. Pois é, galera. Então vai ser um especial de Natal com Ano Novo. Tem um pessoal aqui muito bacana. Então quero convidar todos vocês, 8 horas da noite. Não percam, vai estar inédito, incrível. Muitas novidades vindo para 2024. Então vamos encerrar mais um ciclo, né? Em nossas vidas. Mas muitíssimo obrigada. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. E até a próxima segunda. Beijos. Beijo!